Daí, galera, estamos de volta com o debate interativo discutindo a sucessão à reitoria da Uniesc. Tá? Milhões de perguntas, já temos papéis aqui em todos os lugares do estúdio. Né? Acabamos de receber um questionamento aí, o que houve com o nosso amigo Sérgio Brum, o pessoal achou que encolheu. Eu só estou representando hoje aqui, no seu espaço do debate interativo. E temos uma pergunta aqui extremamente importante, vou fazê-la devagar, para a professora Norma, que não está presente no programa, então eu vou passar para o professor Altevir e a professora Eliana. A atual administração da Uniesc deixou a instituição em situação muito difícil com a implantação de uma autonomia capenga e irresponsável. Como a senhora pensa em corrigir este problema criado por uma reitoria da qual faz parte e defende? A pergunta é do professor Célio. Professor Altevir. Bom, eu acho que em primeiro lugar deveria estar aqui a pessoa a qual foi endereçada, né? O que nós temos vivenciado em relação a esse plano de gestão praticamente que foi assinado, nos traz hoje uma necessidade de rever. O que nos preocupa é o fato de ter sido assinado passivamente. Eu gostaria de deixar muito claro que jamais assinaria um termo na forma que foi proposto. E a própria comunidade acadêmica deixou muito claro que não deveria ser assinado esse termo. Hoje o reflexo imediato é que os valores do orçamento desse ano de 99, de uma certa forma, foram reproduzidos e já projetados para o ano de 2000. Então o que há a necessidade imediata é que a própria universidade tenha um projeto muito claro de qual é o termo que nos interessa, não o termo que venha a interessar o Estado. Nós temos que discutir internamente e ter os objetivos muito claros e traçados de qual é o modelo de universidade que nós pretendemos. Não permitir jamais que o Estado se desresponsabilize das suas obrigações em relação ao ensino superior na nossa região. E desta forma, nós temos que contrapor essas políticas da forma que vem vindo. Mas, professor Altevir, ninguém sabia dessa assinatura desse termo? Afinal, as pessoas não sabiam, o reitor tomou uma atitude de ditador? Arthur, eu acho que foi já matéria de muitas discussões em relação ao vosso programa a assinatura desse termo. O que ocorreu é que, numa sessão do Conselho Universitário, houve um indicativo da assinatura do termo e foi analisado esse termo. O Conselho Universitário deu o indicativo que o reitor não assinasse o termo. Inclusive, a data da assinatura seria no dia seguinte. Houve até a proposição que o reitor fosse para se contrapor e que não haveria assinatura do termo. O que ocorreu é que foram colocados, inclusive, 5 pontos necessários que foram contemplados para que, desta forma, se garantisse e respaldasse os interesses da nossa instituição. No outro dia pela manhã, quando o reitor se encontrava em Curitiba, em audiência com o governador, houve às pressas uma convocação do Conselho Universitário e nessa reunião do Conselho Universitário se reiterou também que a assinatura só se desse mediante resguardo a algumas cláusulas internas à nossa instituição. Acontece que enquanto da realização dessa reunião, o termo já havia sido assinado por parte do reitor e não havia mais como se retroceder. Perfeito. Professora Liana, a senhora quer que eu repita a pergunta? Pois não. A atual administração da Uniesc deixou a instituição em situação muito difícil com a implantação de uma autonomia capenga e irresponsável. Como a senhora pensa em corrigir esse problema, criado por uma reitoria da qual faz parte e defende? Professor Célio. Bom, Arthur, nós acreditamos que a autonomia da universidade é fundamental, mas não essa que hoje está colocada. É uma autonomia relativa, é uma autonomia financeira e não nos leva a lugar nenhum nas nossas necessidades. Nós precisamos discutir ainda a questão da autonomia dentro da universidade, porque nós estamos aí, em dezembro de 94, nós fomos reconhecidos como universidade. E é função e obrigação do Estado manter essa universidade pública e gratuita. E essa autonomia, quando vir, deverá ser uma autonomia plena e absoluta, onde nós possamos aí discutir as questões da universidade e que nós não ficamos com um orçamento restrito, com bibliotecas carentes, com laboratórios sem equipamentos,
com salas de aula para construir, nós não podemos buscar essa autonomia relativa. É um termo de autonomia que reserva à universidade ou propõe para a universidade a sua privatização. Nesse sentido, nós não podemos estar aceitando qualquer termo de autonomia sem antes passar essa discussão pela comunidade acadêmica e pela comunidade local e regional. Nós temos que buscar esse entendimento da autonomia a partir do momento que vamos estar qualificados através da discussão para isso. Isso significa, Arthur, que assinar um termo de autonomia de 23 milhões para a Unoeste significa que não há planejamento dentro da universidade das nossas reais necessidades, senão jamais assinaríamos um termo desse. A universidade está capenga, a universidade é irresponsável, vamos buscar, dentro de uma gestão participativa, discutir essa autonomia em assembleias universitárias, com a sociedade civil organizada, com a SIC de Cascavel, com as associações comerciais de outras cidades, mostrar a nossa importância e que não é só uma autonomia financeira que vai elevar a qualidade de ensino da universidade, mas temos que buscar aí a nossa autonomia didático, científica, pedagógica e financeira. É nesse sentido que nós vamos ter que caminhar e essa discussão, com certeza, na nossa gestão será realizada. Mas afinal, professor, a mesma pergunta que eu fiz para o professor Altemir, o reitor teve uma atitude de ditador ou não? Isso foi discutido, não foi discutido? Como é que ela foi encaminhada? O universitário pôde participar? Haveria possibilidade de mudar essa decisão encaminhada? A partir do momento que você não faz uma administração colegiada e que as decisões são tomadas a portas fechadas, a universidade não teve o tempo suficiente para analisar. Mesmo assim, não tendo tempo suficiente para analisar, com a criticidade e a consciência que a universidade pública tem em seus docentes, em seus técnicos administrativos, em seus funcionários, solicitou à reitoria que não assinasse a documentação. Da forma como veio, seria a possibilidade de por aí se começar a privatização da universidade, porque nós não temos recursos financeiros para comprar equipamentos, reagentes para os nossos laboratórios, para a qualificação dos nossos técnicos, bem como para solicitar a esses professores que publiquem os seus artigos, que escrevam os seus livros, ou seja, que possam fazer o ensino, a pesquisa e a extensão na universidade de forma qualitativa, melhorando dessa forma o ensino da nossa universidade, um ensino com qualidade. Esse termo veio aí e deixou a universidade em maus lençóis. Não temos recursos financeiros para iniciar as obras, as edificações e muito menos os equipamentos que essa universidade precisa. Perfeito. Temos aqui uma pergunta do nosso amigo Carlos do Centro que diz assim: enquanto Londrina possui um orçamento de 105 milhões